No vídeo de hoje vamos falar sobre o Vinci Shopping Center, negociado na bolsa como VISC11. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E vamos começar pelo portfólio do fundo, deste que é um dos maiores fundos de shopping da bolsa. Vamos passar pelos shoppings que fazem parte deste portfólio em ordem decrescente de receita que cada shopping gera para o fundo. O primeiro, o mais importante, que gera 14% da receita, o Prudent Shopping, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O fundo tem 100% desse shopping. Em segundo lugar, temos o Praia da Costa, em Vila Velha, ao lado da capital do Espírito Santo. O fundo tem 97% desse shopping e gera 10% da sua receita com ele. E o terceiro é Iguatemi Fortaleza, na capital cearense, com uma participação de apenas 15%, mas mesmo assim consegue gerar uma receita para o fundo equivalente a 9% do total. Na sequência, o fundo tem 17% do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, gerando 9% da receita. Depois temos 49% do Porto Velho Shopping, gerando 8% da receita na capital de Rondônia. E o Pantanal Shopping, que gera 7% da receita, com uma participação de 21% do fundo, em Cuiabá, no Mato Grosso. O fundo possui ainda 19% dos Minas Shopping em Belo Horizonte, 100% do Norte Shopping em Maracanaú, interior do Ceará, e 49% do Shopping Granja Viana, na região da Grande São Paulo. Seguindo, o fundo tem 40% do Shopping Boulevard, 30% do Vila Romana Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina, e 34% no Ilha Plaza, no Rio de Janeiro. Tem ainda 21% do Pátio Belém, na capital do Pará, 10% no Tacaruma, em Recife, e 11% do Shopping Paralela, em Salvador. E quase terminando, a gente tem já que a participação do fundo é bem diversificada, ele tem 7% do Shopping ABC, em Santo André, 7% do West Shopping, no Rio de Janeiro, 17% do Shopping Cristal, em Curitiba, e 7% do Center Shopping Rio, no Rio de Janeiro. Resumindo, uma diversificação é bem grande, tanto que, em termos de diversificação por estado, São Paulo tem a maior participação com 29%, seguido por Ceará com 14% e Rio de Janeiro com 11%. Os demais estados não apresentam nenhum com mais do que 10% de participação. O fundo possui 29% de controle dos shoppings do portfólio e também uma pulverização significativa em termos de administradores desses shoppings. O principal motivador dessa pulverização é a estratégia básica do fundo, que foca em shoppings maduros, com localização estratégica e com uma estratégia de aquisições que permite adquirir apenas uma participação menor dos empreendimentos. Em termos de resultado global do fundo, vemos o efeito da segunda onda de Covid, no início de 2021, que reduziu significativamente a distribuição do fundo. Resta verificar como será a projeção de futuro, já que a gente tem uma nova variante atingindo fortemente Estados Unidos e Europa no momento, mas essa variante também tem apresentado números de internações muito menores. Será que o número de casos irá subir no país a partir de fevereiro, como aconteceu nesse ano? Será que, mesmo com o número de internações menores, irão surgir restrições ao funcionamento do comércio em geral, inclusive dos shoppings? Se acontecer isso, certamente teremos uma situação semelhante ao que a gente teve em 2021, com impacto forte aí no rendimento da cota do fundo. Mas é uma incógnita, uma futurologia que a gente não tem como definir aí o que deve acontecer, né?
Vendo em detalhe o último mês do fundo, em novembro, o resultado foi de 58 centavos por cota, sendo distribuído 61 centavos por cota. Às vezes isso acontece porque o fundo represou resultados anteriores e distribuiu agora, nesse caso, um total de 3 centavos por cota. Com isso, praticamente zerou esse represamento de resultados aí de meses anteriores. O fundo lançou também uma estimativa dos valores que devem ser distribuídos ao longo dos próximos 12 meses, performando uma média que deve variar entre 60 e 66 centavos por cota. Comparando a rentabilidade do fundo desde 2017, temos 28% contra 16% do IFIX no período. Se considerarmos a inflação no período, a rentabilidade não foi tão boa assim. E vendo no detalhe, essa rentabilidade ainda só foi possível pela distribuição de rendimentos, já que a cota desvalorizou no período. Em parte, fruto do momento que a gente está vivendo aí de pandemia, impactando aí diversos indicadores, inflação, taxa básica de juros e até o impacto que a gente teve aí especificamente no mercado de shopping center. É um fundo que apresentou um crescimento do número de cotistas no último ano e que tem tido uma negociação média aí de 2 milhões de reais por dia nos últimos meses, ou seja, não há grandes problemas de liquidez para esse fundo. O patrimônio líquido do fundo está na casa de 2 bilhões de reais, sendo que ele tem mais de 500 milhões em obrigações a serem pagas, e a maior parte vinculada a um CRI que tem a taxa de IPCA mais 6%. Que com o aumento da inflação que tivemos nesse ano, sem dúvida deve ter impactos aí nos valores a serem pagos pelo fundo para esse CRI. Vamos passar agora algumas métricas do fundo, de maneira geral, para comparar o resultado recente com os resultados que a gente teve ao longo da pandemia. Atualmente estamos com R$ 62 de receita por metro quadrado, um valor bem maior do que os 46 do ano passado, mas longe ainda dos R$ 77 que ah, eram ocorreram nesse mês antes da pandemia. Devemos esperar uma subida, especialmente no mês de dezembro e janeiro. Mas devemos ter em mente que também em meses como abril e maio, caso a gente tenha um impacto forte da pandemia, devem ser meses terríveis para o fundo ali. Isso a depender aí da evolução evidente aí dessa nova variante e as medidas que serão tomadas. As vendas aumentaram ao longo do ano, o que é positivo, mas ainda assim estamos com um valor mais baixo do que foi vendido por metro quadrado em 2019. A inadimplência aumentou no último mês, chegando a 5,4%. Não é um valor baixo, mas também não chega aos valores absurdos que foram identificados aí durante a evolução da pandemia, como podemos ver aí chegando a 49%. A taxa de ocupação subiu ligeiramente para 92,3%, o que mostra uma tendência de melhora. Se repetir o comportamento do último ano, devemos ter ainda uma subida adicional aí em novembro e dezembro. E agora, comparando o VISC com outros fundos de shopping com patrimônio líquido próximos, né, ou tão elevados quanto o do VISC, vemos que o dividend yield é mediano do VISC, né? Uh, tem dois, em relação à relação preço por valor patrimonial, a gente vê dois fundos com melhor relação no momento. O VISC é um fundo que tem um número de cotista bem grande, com mais de 200 mil, e um percentual em caixa aí próximo dos 3%. O valor mediano aí perto desses quatro fundos que a gente buscou. Mas se for buscar um maior yield no momento, em um fundo mais depreciado em relação ao valor patrimonial, sem dúvida o HSML está com uma relação bem interessante, caso se deseje, né, se tenha na estratégia o investimento em uma cota de fundo de shopping. O VISC está sendo negociado perto de R$ 99, mas apresentou uma queda bem acentuada no início da pandemia, como podemos ver no gráfico.
Agora, com o aumento das taxas de juros, temos observado também queda de valor da cotação nos últimos meses. E como podemos ver, o seu valor patrimonial da cota está em R$ 116, bem acima aí, portanto, do valor de mercado. Quem investiu no último ano teve uma perda de 8%, além de perder patrimônio para a inflação de 10%. Ou seja, mesmo com os rendimentos, não foi um bom negócio o investimento em VISC 11 nesse último ano. E agora fechando os pontos positivos e negativos para investimento no VISC 11. Do lado positivo, a gente tem diversificação e distribuição geográfica do fundo. O fundo é um fundo de grande patrimônio líquido e boa liquidez de negociação na bolsa. A queda de cotação pode abrir uma janela de oportunidade e aumento do dividend yield futuro, ou seja, você adotar a estratégia de comprar uma cota depreciada agora, que pode se valorizar futuramente e que pode, em se voltando ao normal, o funcionamento dos shoppings, aí tem um dividend yield interessante. Isso não é nenhuma recomendação, mas é uma estratégia que pode ser usada. E do lado negativo, a gente tem que em 70% do portfólio o fundo não possui controle do empreendimento. Há incerteza sobre o fim da pandemia, temos obrigações relevantes de pagamento do fundo atreladas à inflação, e é um fundo que ainda não se recuperou totalmente nos indicadores de vendas e dos shoppings em relação ao que se tinha antes da pandemia. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.